Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Investe. E hoje eu tô aqui com meu co-host, Danilo Alves. O Danilo, gente, ele é especialista em marketing e em podcast também. Por que que ele tá aqui? Ele tá aqui como meu convidado, porque nós dois juntos vamos entrevistar uma mulher muito especial que eu tenho certeza que você vai adorar também. Danilo, se apresenta aí, por favor. Gente, galera do Ela Investe, estou muito feliz de fazer parte desse programa mais que especial. Cláudia, eu já conheço há algum tempo. Eu já estou nesse ramo de podcast e no inovação já faz um tempinho. Estou muito feliz em hoje fazer parte desse programa com a nossa convidada mais que especial, Alana Vilela, que é fundadora e CEO do Captei Group. E ela tem o trabalho dos sonhos. Ela trabalha com entretenimento 360. O que é isso? Ela trabalha desde a captação até a divulgação de eventos. Então, muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite. E antes da primeira pergunta, só para o pessoal entender do que a gente está falando, fala sobre as empresas que hoje você trabalha e como você falou que tem uma história muito bonita também. Eu queria que você contasse a sua história e também falasse, porque eu fiquei com muita inveja, gente. Não vou negar. Eu fiquei com muita inveja do time, do que ela faz dela. Incrível. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Claudinha. Muito obrigada pela apresentação, porque eu só tenho 2 anos de São Paulo, né? Faço agora em agosto. Ah, vai me dizer que você é carioca. Eu sou carioca. Falou agosto. Agosto. Sou carioca. Não parece, mas eu sou. E eu falo que eu sou uma carioca de alma baiana e coração paulista. Opa, tá bom. E foi uma cidade que me abraçou, é uma cidade que tem me feito muito feliz. E muito feliz. A minha empresa, ela nasceu de um desejo que eu tinha, né? Eu sou assessora de imprensa, trabalho com toda a parte de branding voltada para o empresário, porque eu entendia sempre o seguinte: o empresário, ele queria as matérias, ele queria a mídia, mas ele ficava solto. Quanto tempo tem a Captei? Desculpa. A Captei tem 1 aninho. 1 aninho só? Uhum. Nossa, que delícia. É porque antes, a Captei, na verdade, ela nasceu da A Festas, que era uma empresa que eu tenho ainda, que a gente faz toda a parte de staff, de montagem de evento, de produção. E tinha um braço também, que era a parte da assessoria. E a Festas, ela teve um crescimento exponencial de 2019 a 2022. E a gente precisou, né, ter uma vertente voltada exclusivamente para a parte de captação por uma questão tributária. E porque também eu faço estudo de mercado e no estudo que eu fiz eu percebi que as empresas elas queriam uma coisa mais boutique, uma coisa fora da agência. Então eu criei um modelo de negócio disruptivo onde eu consegui não conflitar com as agências, porque quem vem para mim é agência. Então, quando a pessoa vê que se eu fosse uma agência, ela fechava a porta para mim. Então, eu tive que recalcular a minha rota para que eu não fosse efetivamente excluída. Até porque eu não sou daqui. Então, quando você não é do lugar, ou você cria uma estratégia para as pessoas. Vamos falar disso, pelo amor. Por favor. Você tem muita coisa para falar. Você falou que chegou aqui em São Paulo com quase nada e foi fazendo seu nome. Conta essa história pra gente, por favor. Cheguei a São Paulo por um convite de um cliente que, na verdade, ele veio assim muito do chão. Eu recebi um direct de uma pessoa querendo assessoria de imprensa e ele falou assim: quando você pode vir a São Paulo? Eu falei: a gente marca. Isso era uma quarta-feira. Isso era um domingo. Aí amanhã eu vou te ligar. Aí segunda-feira fizemos uma reunião. Aí ele pediu uma reunião com o time dele de marketing na quarta. Aí ele perguntou quando eu poderia vir. Aí eu virei e falei assim: pode, semana que vem? Ele: não, quero hoje, vou te mandar passagem. Eu falei: ok, vamos. Eu não tenho medo de desafio. Eu tenho medo de ficar parada. E eu fui. Chegando em São Paulo, eu lembro que era uma mesa era um jantar muito elegante em Alphaville, com diversas pessoas. E ali eu tive a certeza, porque eu sou uma mulher de muita fé, que eu precisava viver aquilo. Não aquilo ali, mas eu precisava estar aqui em São Paulo. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, eu tinha R$2.000 na conta, literalmente um pé eu tinha levado, né? Mas eu tinha muita vontade de mudar. E eu falei: eu quero um livro em branco, eu quero uma história minha. Quer dizer, você estava no seu momento ali,
de novas descobertas, de Sim. novos desafios. E eu sei que você é uma mulher de não falar não, né? Você, enfim, tem alguma coisa para fazer, você não para e fala, meu Deus, você simplesmente vai, né, Alana? Eu vou. Eu não E tenho aí, medo. esse jantar, essa experiência que você teve, essa oportunidade, você agarrou e você entendeu que dali poderia seguir o teu Totalmente. caminho, né? Totalmente, porque eu penso muito o seguinte: você nunca sabe se ali é o começo ou se ali é um ponto de partida. E, inclusive, sábado, essa pessoa que foi esse meu cliente, a gente não tinha mais contato. E ele foi pedir um show, né? Porque todo mundo sabe que eu tenho os melhores shows. Que bom por isso. Tá vendo? Tá aí aquela partezinha da inveja, não é, Danilo? Exatamente. Eu queria que você falasse hoje quais são os shows que você está trabalhando. Taylor Swift, Roger Foda. Waters e com Ivete. Tô negociando Beyoncé, Madonna. Deixa eu pensar aqui. Ai, gente, é muito show. Não, E já só tô nisso fa- aí você mostra que é um trabalho de E a sonho. Loki. E o Alok. Não, só o A aniversário Cláudia do também adora Alok. música Aniversário do Alok. eletrônica. Eu adoro. Então, Assim, quando que nós vamos mesmo, assim, né? Só falar a data. eu imagino que No um monte Rio. de gente deve te pedir lista todo dia. Na verdade, sim, porque as minhas listas, elas têm ficado bastante famosas, porque primeiro que elas são estudadas, elas são milimetricamente estudadas, porque eu não quero ninguém constrangido, eu não quero ninguém num cantinho. E as minhas listas, elas têm um fundamento, elas têm uma parte diferenciada. Ali é para fazer negócio. Eu sou contra cafezinho. Cafezinho não se faz negócio, você gasta dinheiro. E eu não gosto de perder tempo nem dinheiro. Então, nas minhas listas, elas são para que as pessoas se relacionem entre si e elas tenham a experiência. Porque uma coisa sou eu te vender, outra coisa é você viver. Claudinha já esteve em 2 eventos meus, viveu a minha experiência. E hoje é muito Já mais... tive em 3. 3, verdade. 3. Verdade, esqueci, desculpa. Teve em 3 eventos meus completamente distintos, né? Um foi o Coldplay, outro foi um espetáculo, e agora o Titãs. E eu sempre falo para as pessoas, eu não preciso me vender. Se elas estiverem comigo, elas vão entender o que eu faço. Mas você já tinha um bom relacionamento antes de abrir a Captei? Sim, eu sempre tive um bom relacionamento, mas o que eu vivo hoje aqui em São Paulo é um relacionamento que nasceu do chão. Na verdade, Você que construiu. eu construí, né? eu não conhecia Quer dizer, ninguém. Você veio com a cara e com a coragem, Foi. desbravou e tá fazendo acontecer, né, Lana? Exatamente. Lana, uma questão interessante que até Danilo conhece muito bem startups e empreendedores, a gente tem que falar que esse diferencial, né, Danilo, quando o empreendedor ele não olha o problema, quando ele foca ali na solução e ele vai, é um fator de decisão para esse empreendedor dar certo. E a gente vê isso muito na Lana, né? Exatamente. Que ela é aguerrida, ela não tem medo, né? Só no olhar dela já vê. Obrigada. Porque, na verdade, foi assim, quando eu vim para São Paulo, quando eu voltei do jantar que eu tava falando, Isso, vamos voltar É, mesmo vamos ao voltar jantar. lá. Vamos voltar que eu gostei. eu cheguei do jantar, meu pai é meu melhor amigo. Meu pai e minha mãe são os meus melhores amigos. Que bom. E meu pai falou Parabéns assim, também. meu pai falou assim para mim, eu tenho muito orgulho de você. E onde você for, porque você sempre soube fazer. Eu já fiz 5 transições de carreira, todas de extremo sucesso. Meu pai falou assim, você quer isso? Você quer viver isso? Eu falei, eu quero. Então vai. O máximo que pode acontecer é você olhar e falar que não quer e que volta. Você sabe, você sempre soube fazer. Então, tudo bem. E tudo bem porque você tentou, né? Exatamente. O problema é não viver. E aí, quando ele falou, e sabe quando seu coração fica em paz? Então eu fui. Tem uma música que ela fala, tem um trecho de uma música que ela fala assim: agora eu quero ir para me reconhecer de volta. E eu vim, e quando eu voltei pro Rio, eu me reconheci, porque assim, eu tô voltando ao Rio agora com um respeito muito maior. Eu não tinha relevância, eu não vou mentir, que eu tenho hoje. Eu não tinha o respeito de muitas pessoas. Eu comecei, na verdade, a investir em Salvador, que é um estado que eu atuo muito, porque eu sou carioca, já é uma baiana, mais baiana que vocês vão conhecer. Amei isso. E, inclusive, eu tenho uma tatuagem que fala sobre isso. E quando eu vim para São Paulo, que meu pai falou isso para mim, eu tava assistindo o Lobo de Wall Street, sabe? E aí eu fiz várias anotações. E a série da Inventando Ana. E eu fiz várias anotações e tudo mais, e eu lembro que eu falei assim, eu vou criar uma estratégia. Eu entrei no LinkedIn e no Instagram, mapeei várias pessoas que eu queria conhecer. E, na verdade, é porque eu tenho uma relação muito boa com o homem, pela minha personalidade, enfim. Poucas mulheres, a gente se deu bem, graças a Deus, porque a gente tem a mesma linha de raciocínio, mas as mulheres, elas têm um pouco Que bom, olha só. de dificuldade de entender o que a gente faz, mas enfim. E aí eu mapeei aquela lista daqueles homens e eu fui direto nas mulheres e namoradas deles. Por quê? Quando você é mulher no mercado e você é uma mulher que é arrumada, é atraente, existe um preconceito, você sabe disso. E se você vai direto no homem,
pode acontecer dele ter uma visão errada disso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a frequentar os salões de beleza que elas frequentavam. Primeiro eu fiz amizade com as manicures, depois eu fui fazendo com elas e elas me levaram aos maridos delas. Porque elas precisavam confiar em mim. E aí foi naturalmente acontecendo, porque eles sabiam que eu era uma pessoa, precisava ser um rosto familiar, e eu comecei a ser. Num segundo momento, eu fui entendendo o que esteticamente São Paulo queria de mim. Eu mudei completamente meu cabelo, eu mudei completamente a forma como eu me vestia. Não que eu me vestisse mal, não que eu tivesse, não era nada disso, mas eu vi que para eu alcançar o que eu queria, eu precisava de um padrão. E eu entrei no padrão que eu queria. Primeiro você precisa parecer, você tem que ser, mas você precisa parecer. E eu criei um modelo de sucesso, eu criei um modelo de sucesso para mim. E aí, nesse meio tempo, eu fui convidada para fazer um evento, uma pessoa fazia um jantar de relacionamento, e ele queria transformar aquilo no evento. Aí eu fiz um acordo com ele, eu falei, olha, eu entrego isso num formato de evento para você. Você não precisa me pagar. Em contrapartida, você vai me validar para todo mundo. Você vai dizer que eu sou a melhor. Aí ele se der errado. Eu falei, pode falar mal. Eu sei que não vai dar. Por dentro, né, meu espírito saindo, assim. Mas eu sabia que ia dar certo. Adoro. E aí fiz o evento, entreguei, conheci a Cleo, conheci Cris Arcangeli, conheci várias pessoas. Não sou amiga antes de mais nada, só para deixar isso claro. Mas que você conheceu, que conheci você teve acesso. tive acesso, porque é muito... A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para depois não distorcerem nossa fala. Claro. Então, assim, Cleo, hoje fiz vários trabalhos com ela, a coisa foi crescendo e naquele momento eu entendi como funcionava o jogo. E como eu tinha que jogar, as pessoas que eu tinha que estar perto para alcançar o que eu queria. Eu sabia que se eu fosse direto, elas iam me tirar. Então eu sabia que eu tinha que ir por um outro lado. Tudo muito estratégico. Eu tenho um caderno só de anotação, eu tenho um quadro só de desenho. Estratégia mesmo. Vale ouro, hein? Muito. Seu WhatsApp deve ser uma loucura, né? Se eu mostrar, você cai pra trás. As minhas listas, às vezes, pensam assim, eu quero... Só de, tipo, quando... Eu lembro que... Foi agora isso, né? Eu lembro... Alana, você quer fazer parte de um projeto do Alok? Alana, o Neymar tem isso aqui. Então, às vezes, eu tenho até um amigo que ele fala assim, Alana, às vezes eu pego o seu WhatsApp, eu fico meio assim, é real isso aqui? Porque eu já fiz Black Eyed Peas no Brasil, J.Lo, Maroon 5, eu tenho um cast internacional muito forte. E dentro disso, a gente tem que trabalhar muito bem a nossa cabeça. Porque eu tô ali, e é um erro muito grande que tem acontecido dentro do meio de assessoramento, de assessoria. Eu não tô para aparecer, eu sou backstage. Eu sou um backstage que tem voz, mas eu sou um backstage. Você faz dar certo e da melhor forma possível, aquela experiência, né? Exatamente, e eu amo isso. E aí, quando aconteceu desse evento que eu produzi, eu entreguei, formatei tanto que essa pessoa hoje virou literalmente uma marca de sucesso dele, né? Um evento, hoje eu não tô mais com ele, a gente seguiu cada um seu caminho, porque eu entendi que aquilo ali era um ponto inicial, e tinham vários outros caminhos. A gente erra, a gente acerta, e dali foram acontecendo novas coisas, e cada oportunidade que eu tinha fazia dela muito maior. Porque é o que eu falo para as pessoas, não é você mentir, é você fazer da história interessante aos olhos de quem você quer vender. Porque é venda o tempo todo. Entende? Então, nesse meio tempo, eu conheci um grande empresário, que hoje é um grande amigo meu. E eu conto a história dele, eu coloquei ele na Forbes. Ele tá na lista da Forbes hoje em dia por minha causa, isso também foi um upgrade da minha carreira. Entre outras coisas. E ele me ensinou muito. E uma das coisas que ele me ensinou foi a entender o nosso momento de fala. Porque eu queria muito a minha verdade. E quem quer muito a sua verdade, dificilmente vai alcançar o que eu quero alcançar. Eu tive que dar muito passo para trás. Muito. Tive que ouvir muita coisa que eu não queria. Tive muito boicote. E sigo tendo. Mas nenhum desses problemas, nenhuma dessas coisas fez com que eu recuasse. Sabe por quê? Porque tem um mundo de possibilidades. E sempre vai ter a sua, como vai ter a minha. Você estava falando que você já trabalha com eventos já faz um tempo. E a gente passou por uma pandemia. 12 anos. Onde a gente teve que parar de fazer uns eventos por um tempo. Você teve que se reinventar, você estava me contando. O que você fez na pandemia? Na realidade, assim, a pandemia foi um período que para mim foi muito especial. Por quê? Foi um período que eu falo que Deus, ele sempre sabe o que ele faz, né? Sempre sabe. E eu tenho 2 irmãos maravilhosos e nós estávamos solteiros naquele momento, então nós todos voltamos para casa, né? Cada um morava sozinho, mas todo mundo decidiu voltar. Então nós ficamos muito juntos, aproveitamos muito nossa família, aquele momento unido. Alana, mas o que isso tem a ver com a sua carreira? Tudo. Porque, assim, naquele momento, eu observei... Meu irmão é advogado e minha irmã é do marketing da Coca-Cola. Minha irmã sempre trabalhou em grandes empresas, enfim.
E naquele momento, eu sou uma pessoa que... Isso é um dom, a gente até conversou sobre isso. Eu não fiz pós-graduação na melhor universidade. Eu não tenho o melhor curso, o melhor MBA. Não. O que eu faço nasceu do que eu olhei e entendi. Os meus projetos, eles nascem todos daqui. Nasceu daqui, ó. E daqui, E vem. com certeza. E assim, eu sou muito feliz por isso. Então, assim, na pandemia, eu lembro que primeira semana foi todo mundo, será que vai? Será que na segunda semana? Aí, quando no meio da terceira semana, eu falei, peraí, eu me tranquei no meu quarto, esse boom digital estava começando a ganhar força, e eu comecei a seguir algumas pessoas em especial e criar produtos dentro daquilo ali. E aí, De eventos digitais, de eventos online. Também. Eu amo estética, sou apaixonada por isso, eu sou bem vaidosa. E como eu sempre gostei de estética, eu tinha uma agência voltada só para a área da beleza. Então, eu vi o seguinte, o médico é o momento dele ganhar dinheiro. Por quê? Você está de máscara. O que mais... Quando você faz... Todo mundo estava gravando muita live, fazendo muita coisa. O que mais você vê numa live? Rosto. Eu cuidava de muitos dentistas, muitos dermatologistas. Eu criei pitchings de venda. Eu criei formatos de venda. Eu criei formas deles venderem, bonificação. Criei um mundo de coisa para eles. Entendeu? E aí, dentro disso que eu fui criando, eu fui vendo o seguinte, que eles aderiam e não queriam. Porque eu sempre falava o seguinte, quem não é visto não é lembrado. Isso vai passar. Isso vai passar. E ali a gente foi modelando. Foi quando, literalmente, eu criei meu Público Bahia, que era o meu sonho. Né? Eu comecei a ir para outros estados, sair da minha... As pessoas têm que parar de olhar o problema e ficar dentro dele. Sobe. Tem um filme que chama Cidade dos Anjos, ele é um pouco antigo. E ele, quando ele quer mostrar para ela a perspectiva do mundo celestial, ele manda ela ir para cima, para ela olhar. É isso, eles sobem no Né? Marquês do Prédio. Exatamente. E eu falo para as pessoas, quando você tiver um problema, por mais difícil que ele seja, sai dele. Fica em cima. Eu não olhei o problema. Eu fui pra solução. Só beber água, peraí. Que história, hein, Que Danilo? história, né? Não, eu estou admirado aqui. A gente só tá esperando aqui que hora que vai receber o convite Só tô do aniversário do Alok, né? Tô esperando o convite Estou aqui pra isso. E aí, eu lembro que eu criei várias coisas. As coisas foram acontecendo muito rápido. Aí tava chegando no final do ano. Eu falei assim, as empresas, elas não podem se desfazer dos funcionários. Aí eu criei premiação online. Sabe essas festas que as pessoas ganham prêmio por venda, não sei o quê? Eu criei isso online. Nos estúdios, nas coisas, eu comecei a vender. E deu certo. E eu ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu fiz plástica, eu troquei de cabelo. Nossa, assim que liberou, eu viajei muito. Eu quase casei e decidi não casar. Montei uma casa inteira. E foi tudo com dinheiro de pandemia. Tudo isso pandemia. Então aconteceu um mundo pra você na pandemia. A pandemia, eu vou falar que, assim, perdi algumas pessoas, mas foi um momento que foi reservado muito especialmente para que eu pudesse aproveitar aquele momento. Você se fortaleceu também, muito, com muitas coisas ali, né? Muito. E quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente precisa falar de algumas questões. A gente não consegue fazer tudo. Você é maravilhosa. Eu adoraria ter muito do que você tem, adoraria que muito dos meus empreendedores. Danilo também a gente sabe, né, que seria bacana, mas a gente não consegue fazer tudo. Você tem mágicas em muitas coisas que você faz. Agora, e para você fazer a gestão da tua empresa, como é que é a tua empresa hoje, como é que você coordena teu time, né, empreendedorismo, a gente precisa crescer, ótimo que você trabalha com isso, você tem foco ali no teu resultado, isso é muito bom e que isso inspire muitas pessoas também. Sim, claro. Mas como é que você coordena teu time? Como é que você trabalha essa gestão do teu negócio? Então, toda a parte digital, eu tenho um sócio, né, que é o Luan, e ele cuida para mim de toda a minha parte de imagem, a minha gestão de processos imagéticos em relação à parte digital e de tudo que acontece na empresa. E abaixo disso, a gente tem um setor de closers, que são vendedores, e todos eles têm um padrão. Porque o que eu faço, ele é quiet luxury. As pessoas falam high ticket. Esquece high ticket. Explica pra gente o que é high ticket. High ticket eu até sei. Então, high ticket é quando você tem um produto de valor elevado. Valor de dinheiro mesmo. O quiet luxury são pessoas de fato. É um Alok. Que você sabe que é uma marca de valor elevadíssimo, só que é low profile.
Então, Como que chama? Como que você denomina? Quiet Luxury, que é um luxo silencioso. Você vai ouvir muito falar e você vai lembrar de mim disso. Sempre. Porque o que acontece? Quando você tem uma pessoa, só você fazer você ter isso na sua cabeça. Uma pessoa que ganhou dinheiro de uma forma muito rápida, ela tem uma performance de vida diferente. Uma pessoa que ela já tem aquilo ali na vida dela, ela tem outra performance, se é que você me entende. A forma de agir, a forma de vestir, porque já é uma coisa que ela está acostumada. A internet tem muito high ticket. Por quê? São pessoas que precisam provar para outras pessoas que elas deram certo. Aí elas tiram foto do carro, elas tiram foto da casa, que normalmente são alugadas. E não tem problema, mas eu tô falando assim, de performance, tá? Sério. O cara que é quiet luxury, a pessoa que é quiet luxury, ela tá acostumada. Para ela ir na Gucci, ir na Louis Vuitton, ter uma Mercedes, uma BMW, é o mundo dela. Então ela não tem por que mostrar. Entende? Então, assim, a forma de exposição é diferente. É disso que a gente fala. Então, eu entendi que o mercado que eu queria, ele era silencioso. Ele não fazia barulho. E eu pega 2 cofres. Você vai colocar 3 moedas e você vai balançar. Você pega enche, até em cima, e balança. Quem faz mais barulho? O que tem 3. Por quê? Porque ele vai ter mais espaço. Ele tem mais espaço, mas ele tem eco. Ele precisa ecoar. É. O outro não, ele já tá cheio. Você entende? Essa é a performance, essa é a diferença. Eu queria performar no mercado que eu não fosse dispensável. Eu queria ser indispensável. E o mercado que eu elegi para ser meu, eu me tornei indispensável. Eu tenho me tornado. Porque o que eu faço, várias pessoas podem fazer, mas a forma que eu faço é diferente. E você Personalização ali do teu trabalho, né? Exato. Você trabalha com a qualidade do seu público luxury, mas você também personaliza e o atendimento também, né? Totalmente, totalmente. Você já esteve em camarote meu, em evento meu. Então, assim, você esteve e você vivenciou a forma que eu trato. Eu não fico em cima de ninguém. Porque quando você vai a convite, normalmente você fica em cima. Eu não fico. Eu chamo você, eu apresento você. E eu deixo você. Porque se você não fizer negócio, é um problema seu. Oportunidade você vai ter. Até porque no meu telefone eu posso abrir para você agora meu WhatsApp aqui. Se você ver os contatos que eu tenho, as pessoas que me pedem coisas, você vai ficar assim, ó. Imagino. Entendeu? Então, assim, eu falo para todo mundo, o Quiet Vamos Luxury... pedir 10 minutinhos no WhatsApp dela? Imagina. Deixar ela ali no outro estúdio, 10 Vocês vão se minutinhos. surpreender. Grupo que ela deve estar, hein? Olha só, você vai se surpreender. E assim, é o que eu falo para todo mundo. Porque tem uma frase que tem sido propagada, lá no Rio foi muito propagada e aqui tem sido agora, que se ela não conseguir, ninguém consegue. E outro dia eu ouvi isso de uma pessoa que trabalha para a Fendi, que faz os eventos da Fendi. Quando eu a vi dizer isso, eu falei assim, zerei, é isso. E isso para mim foi um grande ganho. O que ela coloca quando você tá ali, fala, mas será que você consegue? Então ela só escreve assim, confia. Ponto. Confia, pronto. Porque se eu falar para você que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu fiz um evento semana passada, uma collab, né, entre a marca Kings, que eu sou assessora do CEO da marca, e a Balduco. E eu fiz uma lista, eles me pediram uma lista. Eu levei o CMO da BMW, eu levei as pessoas que fazem todo o casting da Endemol Shine, que é a maior produtora de conteúdo do mundo, né, que a BNJ absorveu. Eu levei o diretor da Ferrero Rocher. Isso eu tô falando de algumas, não de todas que eu levei, entendeu? Então, assim, as minhas mentoradas, teve uma que falou assim, que ela fechou 3 meses, ela no evento, não tem nenhum mês que ela tá comigo. Ela falou assim, Alana, não aceito ficar 3 meses com você. Ela fechou 1 ano comigo. Então, assim, resultado, ele é imbatível. Porque falar, eu até postei isso no meu Instagram, se não estão falando de você, se não estão tentando te derrubar, você tá fazendo alguma coisa errada. Você tem que ter haters. Tem que ter. Tem que ter haters. Tem que ter. Oh my Sabe, God. infelizmente, sabe por quê? Eu falo pra todo mundo o seguinte, uma coisa é você despertar no outro sentimento ruim. Porque você quer. Porque você é uma pessoa que você fala coisas que são indevidas, você tem posicionamentos incorretos. E tá tudo bem, também. Mas a outra coisa são as pessoas, elas quererem falar de você porque elas simplesmente não têm capacidade... Você tá incomodando, seu sucesso tá incomodando, Exatamente, é isso? muito. Eu tenho uma amiga que escreveu, né, há pouco tempo, porque eu tive meus 2 perfis do Insta hackeados,
E eu tive uma outra questão também que aconteceu com a marca. Aí ela escreveu assim pra mim: calma, Clau, significa que você tá no caminho certo. Mas É mais ou menos isso que você tá falando. Mas é Quando você totalmente tá ali, isso. vem, né? Vem essas, que a gente fala, esses É obstáculos. um perfil fake também, né? Tá mais ou Nossa, menos mas se ali. você olhar minha lista de bloqueado, eu, todo dia, pelo menos, assim, chega a ser engraçado, sabe? Porque, assim, as pessoas me pedem as mais diversas coisas, né? De dinheiro a tinta de cabelo. Sei lá, deve pedir em casamento também, né? Mais que isso, um pouquinho. Mas mais que... Enfim. E, assim, as pessoas que vêm pro perfil, eu falo pra todo mundo, gente, se fosse pra convidar, não é uma festa na minha casa. Eu convidaria meus pais. Mas não é o caso. A gente tem que saber quem a gente convida. Quando é convite, eu falo sempre assim. E óbvio que eu priorizo, assim, os meus interesses profissionais, né? Enfim, e em relação à rede social e a incomodar, você sabe que se vocês assistirem a série da Anitta, as duas, ela cresceu nas crises. A Anitta, ela cresceu em cima de crise. Então, assim, hoje, obviamente que ninguém quer ser malquista, obviamente que ninguém quer ser mal falado, não é sobre isso. Mas, assim, eu entendo que quem tá falando porque tá incomodado. E eu não tenho controle, sabe? Eu tenho controle sobre o que eu faço. Eu tenho controle sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo. E nem sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso só. Então, assim, dentro do que eu faço hoje, existem pessoas que eu conheci bem no comecinho da minha carreira aqui em São Paulo. E hoje, essas pessoas se sentem traídas porque elas acham que eu não deveria ter criado a minha marca. E eu nunca prospectei no aquário de ninguém. Mas por quê? Você trabalhava com essas pessoas e depois você saiu carreira solo, foi isso? Não, porque... Não, ou era parceiros? Porque, de repente, eu apresentei, por exemplo, essa aqui é entendi, fulana que trabalha entendi. com isso. Entendeu? Aí a pessoa olha e fala assim, ué, mas eu também trabalho com isso, ela agora tá fazendo. Só que aquela coisa, eu decidi, na verdade, eu trabalho com isso há muito tempo. Eu só não falava porque eu queria entender como funcionava. Só que eu nunca prospectei no mercado, no aquário de ninguém. Eu nunca fui, olha, no seu cliente, falar, olha, vem pra mim que é melhor. Muito pelo contrário. Você faz o seu trabalho, né? Eu faço o meu trabalho. Quem vem porque quer. O meu trabalho hoje, embora eu tenha a minha marca no Instagram, ela é muito forte, graças a Deus, a marca Alana Vilela. As pessoas que vêm, elas vêm assim, Alana, tenho que fechar com você por esse motivo. Maravilhoso. Fico muito feliz. Mas, assim, a maioria vem por indicação. E a maioria que senta para fazer reunião. Eu fiz uma reunião tem mais ou menos uns 2 dias. E essa pessoa que eu fiz de reunião, ele cuida das finanças do Alok e de outras pessoas, assim, dali para cima. E a frase dele para mim, a gente estava se conhecendo, assim, pessoalmente, naquele dia. A gente falava pelos nossos grupos e tal. A pessoa que me indicou ele, que é uma pessoa que não posso falar assim diretamente, mas vou tentar. Ela é diretora de uma das maiores agências de marketing e influência do Brasil, que está da América Latina. E ela falou assim, eu tenho que passar a conta do aniversário do Alok pra Lana. Porque ela é a pessoa, ela é melhor que eu. E ela é animal, assim, na parte comercial. Aí quando a gente sentou ele me chamou pra comer um caldinho de feijão, não foi nem um café, achei até engraçado o convite. Aí eu fui. Café, você falou que não faz negócio. Café, ninguém faz negócio tomando café. Acho que ele leu isso em algum lugar. Vamos Seu. eu falo, vamos tomar um champanhe, vamos assistir um show comigo, vamos chamar pro café. Vamos tomar um Eu gosto de caldinho. show. Eu gosto do show. E aí, ele falou assim pra mim, depois que a gente conversando, e eu vou tendo algumas ideias na hora e vou pensando. Aí ele me olhou e falou assim, deixa eu falar um negócio pra você. Você não precisa se vender. Aí eu olhei e falei, mas não pode me vender, não tive uma ideia, tô te falando. Ele, não é por isso. Ele, vou fazer um evento com o Lewis Hamilton e o Leonardo DiCaprio também tá confirmado. E eu quero você nele. Mais um pra gente ir, Danilo. E ela chama Vamos isso de pegar a trabalho, agenda né? aqui. E assim, eu falo pra vocês isso porque Mais parece... vamos anotar já, né? Nossa Senhora. Save the date. Save the date. E assim, quando isso aconteceu, eu olhei, passou um filme na minha cabeça. Um filme que, dependendo do ponto de vista, seria negativo, porque eu lembrei das pessoas que disseram que eu não posso, eu lembrei das pessoas que já riram de mim. Desacreditaram de você. Sim, Isso acontece sim. na jornada de muitas pessoas e de muitas mulheres, principalmente, Alana. Tem uma música da Beyoncé que você que tá assistindo, se você não conhece, baixe. Que ela fala, I A was gente here. vai colocar nos stories, hein? Por favor. Ela fala, I was here. Eu estive aqui. E na letra dela, na composição, a Beyoncé, ela fala o seguinte, que quando ela passasse,
ela queria que as pessoas lembrassem que não importava o que acontecesse, ela esteve lá. Era a presença dela. Não física, sabe? Tudo bem que a Beyoncé é Beyoncé. Exatamente, a presença e tudo mais. E eu lembro que no meu pior dia, que também foi o meu melhor dia, onde me convidaram para ir num determinado lugar, dar uma entrevista e tal. Eu estava muito triste, porque um projeto que eu tinha feito, que ia me render financeiramente demais, não se concretizou. E a vontade de chorar, sabe? Aquela coisa. Eu fui me maquiei, eu olhei. Aí eu tenho muito isso, sabe? Quando eu tô triste, eu coloco meu fone. Minha sócia fala assim que eu tô fazendo meu próprio clipe. Aí eu coloquei a música Was Here. E eu tirei uma foto e eu coloquei essa música porque, assim, eu não quero ser lembrada porque eu faço lista. Eu quero ser lembrada pelo que eu faço as pessoas sentirem. Você sabe? O show, ele não acontece quando o artista começa a cantar. O show acontece quando eu olho pra cada um que eu convidei e elas falam assim, cara, você não sabe o que eu senti? Entende? Você trabalha na experiência da... Total. da lista. Encantamento, né? O encantamento. Isso é cada show que eu tenho feito, desde o Coldplay, fiz a Alicia Keys. E olha que, assim, é a minha segunda vez que eu faço, né? A segunda vez que eu faço a Alicia. Enfim, cada show. Já fiz Beyoncé, já fiz Amy Winehouse. Posso ficar aqui um dia inteiro falando de show pra você. Não, e, não, assim, por favor. Eu vou ficar morrendo de inveja e tal. Já fiz muitos shows. E eu falo pra todo mundo. Inveja branca, lógico. Não, que isso. Entendo. E assim, eu falo pra Somos todo amigas, mundo. ela já falou, Com né? certeza. E assim, eu falo pra todo mundo, vocês não estão sentando com a Alana Boaz. Vocês não estão sentando com a Alana lá no Rio Sampaio, né? A Alana Sampaio, que tá por conta da Carol Sampaio. É a Alana Vilela. Eu não sou herdeira, eu vou formar herdeiros. Eu tenho plena consciência disso. Adoro. E se os meus filhos quiserem o meu legado, eu vou ficar muito feliz. Também, se não quiserem, faz parte e alguém vai herdar. Mas o que eu quero construir hoje, e eu vou conseguir, dentro do meu império, são pessoas que acreditam naquilo que elas se propõem a fazer. Eu acredito em mim. Eu acredito que eu vou vencer. E não tem ninguém na face da terra que vai me dizer o contrário. Uma vez uma pessoa da minha família, eu fazia Xuxa, eu tinha voltado e eu estava desfazendo uma sociedade tóxica que eu tive. E uma pessoa da minha família falou assim, você se acha realmente maravilhosa, né? Você acha que você vai chegar a algum lugar? Você é péssima. Falou desse jeito. Quando você ouve isso dentro de casa, dói mais do que quando você ouve na rua. Eu olhei, o meu sonho era fazer camarote na Sapucaí. Eu nunca tinha feito. E essa pessoa da minha família falou isso pra mim, porque as minhas sócias se juntaram pra fazer um inferno na minha vida, pra eu sair do projeto, porque elas queriam ficar com dinheiro na época. E aquilo ali só me deu mais força pra eu continuar. Vou fazer uma pergunta. Você acredita na lei da atração? Total. O que você acha que foi o seu sucesso? Foi você mentalizar que vai conseguir? O sucesso é o encontro de força de vontade e determinação. O sucesso ainda não nasce de você ficar na cama imaginando que vai dar certo. O sucesso ele é assim, ó. Eu saio preparada para ele acontecer. Quando eu saio de casa, tem uma coisa assim. Quando eu cortei meu cabelo agora, esse aqui, meu cabeleireiro perguntou assim, como é que você quer ser? Eu falei, eu quero mudar. Ele, quem que você quer ser? Eu falei, eu quero ser a J.Lo. Aí todo mundo começou a rir. Eu falei, não, eu quero ser a J.Lo. Eu vou ser a J.Lo. E eu meio que encarno o personagem, sabe? Porque você tem que acreditar em você. Então, assim, quando eu decido uma coisa, eu já me vejo fazendo aquela coisa. A lei da atração, ela é comprovada porque ela é física. Nós somos átomos, nós somos matéria. Se você colocar aqui aqueles aparelhos, você vai ver que isso aqui vibra. A diferença é que mesa você está sentando, com quem você tem conversado. Porque assim, eu não me permito sair de casa de qualquer jeito. Eu não sou qualquer pessoa. Eu saio de casa pronta para o sucesso. Porque se ele me encontrar, eu sempre vou estar pronta. Ai, meu Deus. Vou colocar foto dela lá no meu quarto, no meu mural, aqueles dias que você fala, nossa, de novo, essas frases. Sabe o que acontece? Super importante que você tá falando, porque assim, tem determinação, tem força de vontade, tem uma história de superação enorme aí, né? Total. Enfim, e eu acho que isso, de alguma forma, tem que inspirar muitas pessoas. Sim. E você faz isso, você leva. Eu já participei de alguns eventos que você promove, e realmente essa
essa grandiosidade que você está falando, a gente percebe nos detalhes ali, na forma que você coloca isso. Aí eu queria que você falasse, assim, 2 coisas. Primeiro, o poder do networking. Claro. E depois eu queria que você falasse qual é o teu maior sonho ainda. Networking ou netwaving, que é o que mais se fala agora, né? Que é você se relacionar por ser interessante. E através disso você tracionar. Como é que você se classifica? Fala que tem que Até ser você explica um pouquinho. Tem que ser interessante sem ser interesseiro, né? Na verdade, a palavra interesseiro, ela ficou um pouco... As pessoas, coitadas, utilizaram ela, mas todo mundo tem interesse em alguma coisa. Você tem que ter alguma coisa a oferecer. Seja uma boa companhia, seja um bom sorriso, entendeu? Só que as pessoas têm que parar com esse mimimi de hoje em dia, de que, não, é sobre ser interesseiro, sim. Seja interesseiro no que você pode proporcionar. Eu não sento de lado de gente derrotista. Se eu sentar do seu lado, se só me falar de problema, só olhar o lado... Não quero você perto de mim. Sabe por quê? A mesa do sucesso não tem espaço pra gente que vê só derrota. Uau. Isso é muito... Isso é o certo. Só pra você... Leva uma frase pra sua Empoderada. vida. Leva uma frase pra sua vida. Quem envenenava os reis na antiguidade eram os amigos deles. Pensa nisso. É uma coisa que eu penso. Sabe? Então, assim, quem tá na sua mesa hoje? Sabe por quê? Quem bebe champanhe comigo é porque comeu grama lá atrás. E não é todo dia que eu tô tomando champanhe. A diferença é que eu não permito que as pessoas vejam aquilo que eu não quero vender. E eu não minto. Eu só torno a história atrativa. Isso é networking. Tornar atrativo aos olhos de quem você quer vender. Quem você quer que compre o seu produto? Será que quem eu quero vender compraria uma lana derrotada? Uma lana que se deixa vencer porque levou um não? O não eu já tenho, eu tô indo atrás do sim. Networking é sobre ir atrás do seu sim. Aonde está o seu sim? Quantas horas por dia você para olhar uma rede social sem ser de fofoca? Eu não entro no Instagram pra olhar a vida dos outros. Eu entro pra procurar cliente, oportunidade. E eu deixo ela me procurar também. Aliás, eu deixo ela me encontrar. Porque eu tô sempre disponível pra elas. É isso. Opa! E me conta, dentro de tudo isso que você tá falando, acho que é uma força empoderada. Realmente é uma potência. Me fala o seguinte, o que você não realizou ainda? Qual é o teu maior sonho? Pessoal ou profissional? Teu maior sonho, meu amor. Você pode falar os 2. Meu maior sonho hoje é, de fato, estabilizar a empresa, consolidar mesmo, que é uma questão de tempo. E chegar na minha casa e falar pro meu pai e pra minha mãe assim, agora é por minha conta. Família é a base de tudo. Família. E eu tô construindo a minha, né? E eu falo pra todo mundo o seguinte, não existe sucesso se você não tem base. A minha base é muito forte. O entretenimento é o meu meio de vida profissional, mas ele não é o meu ponto final. A Alana Vilela, ela é um personagem. A Alana de Souza Leão Ferreira Vilela Barbosa é a filha do Carlos e da Daisy, que quando chega em casa é filha, baixa a cabeça, é solícita, ajuda. As pessoas têm que aprender isso. Você não pode ser em casa uma coisa que não existe. A minha família faz questão de mim em todos os momentos, e isso eu nunca vou perder. Eu sempre vou ser a Alana pé no chão pros meus amigos. Eu sempre vou ser a Alana que larga tudo se um amigo meu me ligar de madrugada. No dia do último show que a gente foi, do Titãs, eu tinha acabado de ser assaltada. E eu não deixei de tratar ninguém igual. Botaram uma arma na minha cabeça. Você me viu triste? Você me viu tratar alguém mal? Nem de nenhuma maneira. O show tem que continuar. Literalmente. E o meu sonho, assim, se é que tem, assim, além desses que eu falei, é que o entretenimento salve a vida de muitas pessoas, igual salvou a minha. Porque o entretenimento, ele me salva todos os dias. Eu perdi o rosto com 19 anos por uma agressão. E o entretenimento salvou a minha vida. E eu vou salvar a vida de muita gente ainda. É isso. Ela se reconstruiu, se ressignificou, tá inspirando, tá batalhando aí, tem uma jornada incrível. E, assim, muito prazer te conhecer, ter você aqui. Queria que você perguntasse aí algumas coisas finais aí pra gente. Não, quando você chegou em São Paulo há 2 anos atrás, você imaginaria que você estaria nessa posição de hoje? Nem nos meus melhores desejos. Sabe por quê? Tem uma frase que é bíblica, que ela fala o seguinte: mais do que pensamos ou pedimos. Primeiro você olha pra cima e fala assim: eu sei que seus pensamentos são maiores que os meus. Se a minha vontade não foi igual à sua, que a sua prevaleça. Eu sempre falei isso pra Deus. Eu sempre quis que a vontade dele prevalecesse. Eu sabia que ele me trouxe aqui por um motivo. Ele falou pra mim assim: coloca o pé que eu coloco o chão.
E eu saía de casa sempre assim, e aí? Já tive dia de ter R$50 na minha conta. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. De eu falar assim, agora deu, ó. Já levei golpe, muito golpe, de zerar minha conta. Porque a gente tem que saber diferenciar as coisas. Eu imaginei que eu viria pra cá construir uma história. Mas não que seria... Hoje, às vezes, eu chego nos lugares e fico... Sério? Sabe assim? Às vezes eu vou ao banheiro e fico assim, meu Deus. Você se surpreende, então, quando você fala, não tô, tipo assim, quando você, bom, eu acredito que você deve trabalhar com artistas que você já admirava antes. Exato. Muito. Entendeu? E quando você tá trabalhando com esse artista, você ainda fica Com um nervosa? ídolo. Um ídolo, Um ídolo teu, seu, né? né? Pensa. Olha, quando eu fui fazer a visita técnica do Coldplay, que eu fui olhar o que todo mundo olha de frente, e eu fui olhar como acontecia, como tinha chegado aquelas bolas que subiam. Quando eu olhei atrás do palco, até me emociona, porque sabe aquela coisa, tá valendo a pena? E foi um dia que eu tava com o pé machucado, me doendo, porque era muito grande, o lugar que a gente tinha que andar. Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E quando você olha, infelizmente não é todo mundo que tem a oportunidade que eu tenho de ver o outro lado. Ou talvez que não tenha também o olhar que eu tenho, porque talvez as pessoas possam olhar e não achar o que eu acho. Mas assim, quando eu chego atrás do palco, que eu olho o que é antes do show, sabe o que dá vontade? Sentar e ficar assim, ó, contemplando, sabe? Porque quando eu era criança, minha mãe sempre falava assim, eu sempre gostei de brincar de Barbie, né? Minha brincadeira preferida era Barbie. E as minhas amigas gostavam muito daquela coisa de cozinhar, de cozinha. Eu nunca gostei disso. Nunca. Eu nunca gostei de brincadeira de panelinha. Nunca gostei. Eu sempre falava que eu era a Ia me executiva. surpreender se ela falasse que brincava gostei. de fogãozinho, né? Nunca gostei. A minha mãe falava que eu sempre brincava de escritório. Sempre era escritório. Todas as minhas brincadeiras. O que você vai fazer lá no escritório? O que você gosta lá no escritório? Tanto que tem várias mensagens de aniversário da minha mãe que ela coloca assim pra mim. A menina que sempre andava arrumada dentro de casa com um laço na cabeça. Porque eu sempre gostei de ficar arrumada. Porque eu falava que eu era a mulher da novela. Sabe? Eu nunca quis ser a mocinha da novela. Sempre todo mundo gostava da princesa. Eu não. Eu gostava da vilã. As vilãs sempre eram mais interessantes, mais bonitas, mais inteligentes. Lógico que tem a parte ruim delas, não é sobre isso. Mas eu olhava e falava, nossa, elas são tão mais... Sabe? Mas eu queria entender o que você sente, tipo, a passagem de som do Coldplay. Nesse momento, o que você pensa? Dá pra ver, né? Olha, não tem palavra. Nada do que eu fale. Só quem viveu... Quando... Você pensa assim, eu consegui? A primeira passagem de som que eu vi na minha vida foi do Seal, do cantor Seal. E pediram assim, Alana, senta lá, porque ele precisa passar o som. Só tem você aqui da técnica. Pensa você sentada. Então, por isso que eu tô tendo... Não tem palavras, não tem, assim, porque assim, eu vi Amy Winehouse no primeiro e último show que ela fez no Brasil. Entendeu? Eu vi Foo Fighters, vi Iron Maiden, sabe? Não dá pra explicar, porque eu lembro quando eu vi a Beyoncé cantando Halo, que tremia o chão. Eu lembro de Seu Jorge cantando, quando eu fui pedindo pra ver a passagem de som, porque tava no horário de almoço, ele só podia naquele momento. Pretinha, fala pro pai, o que você quer ouvir? Eu canto São Gonçalo, que é uma música que eu amo, sabe? Então, assim, eu sou privilegiada. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que eu já vi coisas que eu acompanhei. Black Eyed Peas no Brasil, assim, igual a gente tá aqui. Sabe? Equipe da J-Lo, o Pitbull, aquele rapper, eu acompanhei ele no Brasil, eu fui intérprete da equipe dele no Brasil. Você tem noção do que é isso? Então, fora o que eu não posso falar porque eu tenho contrato de sigilo, sabe? Enfim, assim, não tem palavra. Maroon 5, sabe? Eu ficava no backstage do palco mundo do Rock in Rio, a gente entregava roupa. Eu vi a Alicia Keys igual eu tô vendo você. Então, imagina, você deve ter um monte de selfie com essa galera, não? Não. Você não gosta de tirar selfie? Não. Por quê? Porque o mercado Quiet Luxury, ele é diferente. Eu não preciso tirar foto pra provar. Mas, tipo, não é um ídolo, assim? Você não tem o... Eu guardo na memória. Guarda na memória. Sabe por quê? Se você quer ser igual a eles, você não pode se tratar como um fã. Eu trabalhava numa agência de modelo como maquiadora e tinha um cara lá, uma pessoa lá que trabalhava, que ele veio da favela, da extrema pobreza. Feio,
estética duvidosa, vamos colocar assim. Dentro do que o mundo da moda pedia, vamos colocar assim. Por que eu tô falando isso? Não é um julgamento, tá? Mas é porque se você olhasse, não tinha como ele dar certo naquele segmento. Ele trabalhava como gestor da agência. E um dia ele falou, a gente estava dando uma palestra, ele falou uma coisa que mudou muito. Eu sou muito assim, eu falo muito, mas eu sou perceptiva demais. Ele falou assim, Alana, quando você estiver tirando foto com alguém, que eu tinha mania de tirar foto assim, ele falou, faz isso não, tira assim, ó. Gera intimidade com aquela pessoa. E lembra que a foto, dependendo do que for, ela é meramente algo para dizer que proximidade que você tem. Aquilo ficou na minha cabeça. E desde então eu entendi o seguinte. E ele complementou dizendo o seguinte. Se você pede foto, é a mesma coisa assim. Se você quer, você não está acostumado a andar na Ferrari. Quando você vê, você quer tirar foto. Porque você não está acostumado. Tudo que você não tem costume, você quer o quê? Provar. Se você tem costume, é normal para você. Você tira para você. E aí eu comecei a entender o seguinte. Então, mas para si mesmo, entendeu? Poucas. Poucas? Mas disposição nenhuma, quase nenhuma. Eu sei, mas tipo, quem você tirou foto e falou, essa aí eu vou ter que tirar foto. Quem eu tirei foto? will.i.am, Black Eyed Peas. Deixa eu pensar aqui de foto que eu tirei que eu fiquei tipo, uau. Por incrível que pareça, o Xande da Harmonia do Samba, que eu sou apaixonada por ele. Que já faz, eu né? amo. Que tem que fazer. Eu amo a harmonia. Deixa eu pensar aqui. Que eu tenha tirado foto que eu gostei. J.Lo. Maravilhosa. Que eu gosto muito. Deixa eu pensar. Que eu tenha foto que eu gosto, que foi ícone pra mim. Eu tenho com o Mick Jagger também. Mick Jagger, olha só. Essa daí é. Dana, eu amei você ter vindo no programa. Eu acho que a tua história tem uma trajetória aí maravilhosa. Adorei você aqui. Adorei, me emocionei e aprendi muito. Achei muito interessante. Que a gente já conversou um pouco lá atrás, mas eu não imagino. Estou encantado, entendeu? Com a sua história, com o seu. Não é? É incrível, entendeu? Fiquei encantado. Não ficaríamos aqui o dia todo, né? Passando a lista. Ela fez uma cara de emocionada que eu me emocionei também, entendeu? E eu vi a história dela nos olhos dela. Eu fiquei muito feliz em participar disso. Obrigada. Eu acho assim, que você tenha muito sucesso. Muito obrigada. Mais ainda, que a sua lista só cresça. Amém. Que você não precisa nem hoje, nem amanhã se provar para essas pessoas. Que isso faz parte da sua trajetória. Que isso você traz para você como amadurecimento. E uma coisa que a gente coloca sempre na vida é o seguinte, faça o teu melhor. Com né? certeza. E assim, o mundo dá volta. Essas pessoas de volta, né? A gente tem essa, igual você falou, né? A lei do retorno e tudo mais. A lei da atração, que eu vi desde o começo, quando você falou lá atrás, que não é por dinheiro. Não, nunca foi. Nunca Dinheiro foi. é consequência. E aí? E o meu querido co-host aqui hoje? Você gostou de participar? Eu amei. Foi um dos melhores que eu já participei, sem sombra de dúvida, porque eu tive a oportunidade de contar muita coisa que muita gente me pergunta. E aproveitando esse espaço, englobando o que você falou de lei da atração, de sonho, uma coisa que eu quero deixar muito claro para todo mundo. Não é que eu não tenho os meus dias ruins. Não é que eu não tenho os momentos que eu fique para baixo. Todo mundo tem. A diferença é o quanto você acredita e decide acreditar no que você quer. Porque se você colocar hoje no aplicativo de corrida de carro, né, desses de carro por aplicativo, melhor dizendo, ou se você colocar no Waze, quando tem um trânsito, quando você erra, o que ele faz? Recalculando a rota. E eu falo isso para todo mundo. Quando der muito ruim, você lembra o que os aplicativos fazem? Ele recalcula. Ele não finaliza ali. Você tem que chegar. Agora, você precisa saber para onde você vai. Porque se você não souber, meu bem, qualquer caminho que te colocar, qualquer não vai te parar. Isso é verdade. E esse é o ponto. E como que as pessoas te encontram? Qual é o teu Instagram? Quais são as suas redes sociais? Por favor, fique à vontade. Então, meu Instagram é @Alana Vilela, com 2 L's no meio, né, do Vilela, no LinkedIn, Alana Vilela. A minha página, meu site oficial agora vai subir, acredito que semana que vem, que é o alanavilela.com. E vocês ficam sabendo de todos os melhores shows, os melhores eventos, das listas, das ações promocionais, tanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto na Bahia, que é Bahia de coração. E todas as dúvidas eu sou muito disponível em relação a tirar dúvida. Meu direct está lá, se eu demorar, mas eu respondo.
Maravilha. Gente, obrigado. Obrigado, pessoal do Ela Invest. Muito feliz em participar desse podcast aqui. Muito feliz com tudo. Muito obrigado, Cláudia, pela oportunidade. Eu adorei participar. Foi um Obrigada, prazer gente. aqui, meu parceiro. Foi E maravilhoso. a querida aqui, empreendedora. Várias dicas, gente. Obrigada. Obrigada.